Muito boa noite a todas e a todos. Boa noite, professor Salgado Borges. Bem-vindos todos a este webinar que vai ter um tema que, enfim, é sempre atual e depois da pandemia pensamos que ainda tem uma intensidade maior e, concretamente, sobre efeitos da luz azul-violeta. E temos realmente o gosto de ter presente o professor Salgado Borges, que vai partilhar connosco os seus conhecimentos, a sua experiência e também os seus conselhos, porque como oftalmologista já bastante experiente, e este tema, ainda há pouco estávamos a conversar, é um tema que não é de agora, tem uma intensidade enorme agora e uma dimensão, mas poderá, e temos essa oportunidade de partilhar a sua experiência, o que para nós e para vocês vai ser bastante agradável. Eu, antes de passar a palavra ao professor Salgado Borges, só aqui reforçar 2 ou 3 aspectos relativamente à parte mais de tecnologia, que é, agradecemos que tenham só esta aplicação do GoToWebinar aberto e, na prática, se alguma coisa não correr bem, sempre a máxima da informática, por causa do som ou por causa da própria imagem, se começar a falhar, é desligar e voltar a entrar pelo mesmo link que entraram para este webinar. Portanto, é a máxima da informática. Um outro aspecto é, podem colocar no chat, enfim, no menu de perguntas, no bate-papo, podem colocar questões que depois, tanto eu como o professor Salgado Borges, vamos ter com certeza todo o gosto em responder. Portanto, professor Salgado Borges, se há alguma palavra, se posso passar à apresentação. Ok, só então queria desejar boa noite a todos os presentes, todas as pessoas que estão a assistir a este webinar. É para mim um enorme prazer e este webinar tem a sua razão de aparecer nesta altura. Foram organizadas várias sessões ao longo das últimas semanas e da próxima semana também vai haver alguma sequência. Se lembrarem, e as pessoas que assistiram, na semana passada e na anterior, houve a preocupação de lançar o desafio de verificar como é que nós podíamos agir perante os aparelhos digitais. Não só do ponto de vista de efeitos diretos sobre os nossos olhos, como também a maneira que nós tínhamos e que temos de alguma forma, não está a passar, de alguma forma, do ponto de vista ergonómico, ter alguma atuação no que diz respeito a melhor encarar da melhor forma esta situação. Para a semana, por sua vez, vai haver um webinar sobre a proteção das lentes oftálmicas. E, portanto, nada melhor que nesta altura se fazer uma apresentação sobre o que é a luz azul, o que é a luz azul eventualmente mais perigosa, mais pode causar problemas no dia a dia, qual as suas fontes, qual a maneira que nós temos de alguma forma a encarar quer os seus malefícios, quer mesmo também aproveitar os seus benefícios e falar não só do ponto de vista técnico, e o Fernando fará isso de uma forma excepcional, como irão ver, como depois do ponto de vista clínico eu chamarei a atenção para os cuidados e para a necessidade que temos de encarar este tipo de afetação da nossa visão de uma forma clinicamente reconhecida e do ponto de vista científico também chamar a atenção para os cuidados que é necessário ter em determinadas situações ao longo da vida. Fernando, pode então começar, por favor. Professor, muito obrigado pela sua introdução e também partilhar com toda, diremos, a plateia o prazer que é estar aqui ao lado do professor Salgado Borges. Temos partilhado algumas conversas e é efetivamente a primeira vez e para mim é um gosto enorme e muito obrigado por esta oportunidade. E como o professor disse, portanto, eu irei dedicar-me aqui mais a uma parte mais, digamos, técnica e vou começar efetivamente por partilhar convosco duas frases de um artigo de David Bosbon, que é um lighting designer, que fez o artigo, e nesse artigo eu fui retirar duas frases que eu acho que são muito curiosas e enquadram-se com aquilo
que nós hoje estamos, o tema que hoje vamos falar, em que diz, a primeira diz que originalmente 90% do nosso tempo era ao ar livre, com luz natural. Um século depois, 90% das nossas vidas são em ambientes fechados. E acrescenta aqui um aspecto, que é, no novo milénio somos uma sociedade viva e ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele acaba esta frase a dizer que temos um problema. Isto é muito curioso porque tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar. Nós podemos achar que isto é um problema, como pode também ser uma solução, e efetivamente é isto que, tanto da minha parte como do professor Salgado Borges, vamos tentar transmitir. E, essencialmente, iríamos aqui dividir em dois grupos, que é, vamos falar aqui um bocadinho do mundo digital e depois da luz azul, especificamente, ou portanto com mais reforço no azul-violeta. Começando pelo mundo digital, há aqui um dado curioso que refere que a emissão de luz no mundo cresce perto de 2,2% ao ano. E, na verdade, o mundo está a ficar sem noite. E há dados que dizem que metade da Europa e um quarto do continente americano, em particular a América do Norte, estão efetivamente nesta situação e estão a ver alterados os seus padrões do ciclo noite-dia. E, portanto, como eu referi, isto revela um estudo. E isto tem consequências no ambiente. E no ambiente, na prática, não só um ambiente natural, mas até em nós próprios. Agora, há outra informação também muito interessante, porque aqui estamos a falar em luz natural, mas, na verdade, globalmente, podemos reforçar que a luz LED tem tido um crescimento exponencial e estamos a falar muitas vezes em luz no interior. Vou colocar aqui só um estudo e dados estatísticos. Há aqui este estudo da Dashlane. Dashlane é uma startup especializada em simplificar e proteger a entidade digital e faz estudos. E nós vamos apanhar aqui um bocadinho desse estudo em que refere o tempo que estão as crianças entre os 5 e os 12 anos com tecnologias. E quase 50% deste grupo etário passa 1 hora diária num telemóvel, num tablet, num computador ou outros dispositivos. Mas partilhar também que 23% passa 2 a 4 horas. Portanto, estamos a falar num escalão etário baixo, que já está muito, diremos, agarrado às tecnologias. E, portanto, podemos aqui projetar neste escalão etário futuro. O Instituto Nacional de Estatística, enfim, inquéritos e estudos, é o seu ADN, e há um deles que é sobre o inquérito à utilização de tecnologias, neste caso 2020. 3 grandes conclusões deste estudo. 84,5% dos agregados familiares em Portugal têm ligação à internet. Comparativamente a 2019, mais 3,6%. É pouco, mas aqui temos é que olhar para isto como uma projeção. Em 2019 não tínhamos pandemia, mas, na verdade, com 2020, e reforçar que estes 3 dados que vou partilhar convosco, são dados do primeiro semestre de 2020. E veem que são só mais 3,6% de ligação à internet, mas a dimensão da utilização da internet foi enorme. Um outro dado, e tem a ver com diremos, com as atividades relacionadas com a aprendizagem, enquanto que em 2019 eram 14,5%, o tempo agora duplicou, passou para 30,8% estas atividades ligadas às tecnologias e à aprendizagem. E o outro é que cerca de 30% de média em teletrabalho tiveram, diremos, a população ativa devido à pandemia. A área metropolitana de Lisboa, para partilhar convosco, é aquela que teve uma percentagem mais alta, 43,2%. Na verdade, como estamos aqui a falar de estudos, e temos todo o gosto, para quem, enfim, não assistiu a algum webinar anterior a este, a Essilor Portugal desenvolveu um estudo e que tivemos uma ajuda fundamental do professor Salgado Borges na análise dos dados e que se realizou entre setembro e outubro de 2020 em Portugal continental, em que a Essilor, através de alguns dos seus parceiros,
E dentro deste estudo, houve várias questões que foram colocadas, nós fomos buscar um para fazer a ligação àquilo que acabámos de dizer nos 2 slides anteriores. E a pergunta é, durante o período de confinamento, quantas horas em média por dia passou em frente ao ecrã? E, na verdade, estão aqui a ver, diremos este queijo com as percentagens, pode ser desde menos de 3 horas até mais de 10 horas. Duas grandes conclusões deste estudo. Mais de 90% dos inquiridos esteve pelo menos, em média, em frente ao ecrã, 3 horas. E 1 em cada 3 passaram mais de 8 horas em frente aos ecrãs. Portanto, o inquérito do Instituto Nacional de Estatística, enfim, mais percentagem, menos percentagem, menos valor, quer dizer, confirma isto. Portanto, são números elevados e que têm consequências visuais e não só. E quais? E aqui vamos buscar um estudo, enfim, que refere em relação ao esforço ocular digital. Este, enfim, diremos que aqui são as conclusões desse estudo e reparem aqui num aspecto interessante. Nos primeiros 10 sintomas que estão aqui referenciados, 4 são fora da área ocular, ou seja, são sintomas corporais. E aqui, há aqui, diremos, 2, 3 aspectos a focar, que é que além das recomendações ergo-oftalmológicas que podem ser feitas para melhorar, diremos, estes sintomas, há também aqui uma oportunidade, que é o aconselhamento de lentes mais adequadas para trabalhar com as tecnologias, e isto é uma solução associada à proteção, diremos, da luz nociva, que é emitida pelos ecrãs e pelas próprias luzes artificiais. E, como foi referido pelo professor Salgado Borges, enfim, isto é um assunto a falar futuramente e, inclusive, na próxima segunda-feira iremos detalhar essas mesmas proteções. Mas, continuando esta análise de estudo e fazendo aqui, diremos, um resumo do mundo digital, para passar depois para o espectro luminoso, há aqui 2 aspectos, e um deles é na realidade atual. O que acontece é que, segundo alguns estudos, para uma boa parte da população, a televisão deixou de ser um meio de obter informação ou de diversão. Foi substituída pelas redes sociais. E esses estudos o que dizem é que 46% dos consumidores assiste a mais anúncios em vídeo nas redes sociais do que na TV. E 57% dos consumidores da geração millennials assiste a mais anúncios em vídeo nas redes sociais do que na TV. Ou seja, as novas gerações trocam o direto pelo diferido e o fluxo de programação pelo mundo. E isto é verdadeiramente uma dimensão, até projetando aquilo que, em alguns slides, relativamente às crianças de 5 a 12 anos e outras gerações, estão perfeitamente conectadas e aderiram imenso ao digital. E isto, como já se aperceberam, as próprias televisões já estão a mudar a sua forma de apresentar os produtos. Isto é um sinal de que estes estudos são reais e, além disso, eles estão atentos. Há um outro aspecto relativamente a factos do mundo digital, e tem aqui este disco que refere 60 segundos no mundo digital, onde desde as redes sociais, desde a parte dos WhatsApps, do Netflix, as compras online, enfim, tem aqui muitas tecnologias que são utilizadas, e isto em 60 segundos, com uma dimensão enorme. Este sábado, quem comprou o Expresso e leu o Expresso percebeu-se com certeza, na revista Expresso apareceu um artigo muito ligado às redes sociais e os perigos dela, mas há lá 3 dados que me chamaram muita atenção e aproveitei para partilhar isto convosco, e em particular quem, por exemplo, não leu o Expresso ou não leu concretamente a revista Expresso, que existem cerca de 3,5 milhões de pessoas todos os dias no Facebook, todos os dias. E, na verdade, as gerações jovens são as mais conectadas. E os menores de 18 anos, é o que está referido, isto são estudos, já constituem 1/3 da população mundial que está ligada. Ou seja, até podia ser como título, nasceram os chamados nativos digitais, que é, efetivamente, a geração ou as gerações mais novas. E, do outro lado, os imigrantes digitais, que são os pais e os avós. Além disso, já existem programas que até têm um caráter voluntariado,
de voluntariado, perdão, em que os nativos digitais tentam motivar cada vez mais aos imigrantes digitais a utilização das tecnologias. Existe aqui em Portugal já programas com esse tipo. Agora, sobre o espectro luminoso, e o nosso foco hoje vai ser a banda da luz azul, mais especificamente a luz azul violeta, que é dentro da luz visível aquela que, enfim, tem um efeito mais nocivo. E começamos por colocar aqui uma pergunta, que é: onde se encontra esta luz nociva? E, na verdade, aproveitando até esta imagem, nós, enfim, no interior podemos encontrar esta radiação de luz azul e, concretamente, a luz azul violeta. E como foi, enfim, demonstrado pelos slides anteriores, existe uma utilização massiva e frequente destes dispositivos digitais. E como está referenciado, estes equipamentos, assim como a grande parte da luz artificial, emite uma quantidade significativa de radiação azul-violeta. E o exemplo daquilo que estamos aqui a partilhar são as fontes de luz luminescente, que tendem a conter uma parcela, diremos, maior de luz azul. E tudo o que sejam ecrãs LED tem uma elevada emissão de comprimento de onda, que pelo menos, segundo o que está referenciado, pode atingir este comprimento de onda os 35%. Neste gráfico que estamos aqui a partilhar, podemos comparar o espectro da emissão da lâmpada LED branca com smartphones e tablets. E o que se confirma neste gráfico é que o pico de emissão de radiação azul-violeta é mais elevado entre os 415 e os 455 nanómetros. Nestas tecnologias, que são bastante utilizadas, assim como na luz artificial das nossas casas, dos nossos escritórios e agora até inclusive nos nossos automóveis, que a indústria automóvel cada vez mais está a utilizar os LEDs. Contrariamente às outras duas, diremos, tecnologias, que é o caso do LCD e das TVs tradicionais, que, enfim, que já não são utilizadas, mas essas não têm uma emissão de luz nociva tão evidente como aquelas que são verdadeiramente utilizadas atualmente. Mas quando nós estamos a falar na presença de luz azul-violeta, ela não se resume ao interior e aos dispositivos digitais, e, enfim, às próprias luzes incandescentes e até luminescentes. É no interior e precisamente o Sol o principal fonte de luz nociva, ou seja, a luz azul-violeta. Mas eu aqui, o professor Salgado Borges, e vou-lhe passar a palavra porque irá partilhar convosco os efeitos que esta luz azul, na sua banda, produz ocularmente e não só, assim como formas de nos protegermos das mesmas. Portanto, professor Salgado Borges, agradeço agora as suas palavras. Obrigado. Ora, muito bem. E como, pegando agora no final da última frase do Fernando, de facto é importante a quantidade de luz, mas é importante também a duração da nossa exposição. E sabendo nós que vimos que o Sol era a principal fonte de emissão de luz azul nociva, ao longo da vida, desde criança até à idade dos 60, 70, 80 anos, são muitos anos expostos ao Sol. E aqui queria chamar a atenção para, fundamentalmente, três situações. Uma é nas crianças, em que o cristalino ainda é bastante, entre aspas, permissível à penetração da luz azul, devemos ter todo o cuidado da sua proteção ao longo do dia, com óculos de proteção adequada. Depois, mais para diante, são a época da utilização dos equipamentos digitais, mas, como vamos ver e vamos falar, não há uma verdadeira correlação entre o número de horas de exposição, a quantidade de tempo de exposição e os malefícios causados a nível ocular. Mas na terceira fase, sim. Na terceira fase, tendo em conta que cada vez a longevidade é maior, ganhamos de 5 a 5 anos, vamos ganhando um ano de esperança de vida, vamos ter muito mais pessoas com patologia relacionada com a idade, quer seja com deficiência macular ligada à idade, quer seja doentes com glaucoma, quer seja doentes operados de catarata. E só para terem a noção, o que é que acontece? Vemos que duas situações, como a catarata e a deficiência macular relacionada com a idade,
entre 2020 e 2050 passam para o dobro. Passam de 317 milhões para 676 milhões a catarata, e também a deficiência macular da idade passa de 121 para 265. Portanto, há uma maior propensão de patologia relacionada com a idade, quer a DMI, quer os doentes operados de catarata, que obviamente perdem a barreira à luz azul nociva e, portanto, usam, e cada vez mais usam lentes intraoculares com a proteção adequada, mas a proteção dos olhos também deve ser tida em conta nesta faixa etária. O seguinte, por favor. E trago-vos agora aqui uma reflexão do professor John Marshall, que diz que, e era para reterem isto, que o olho é o único órgão do organismo, o único órgão do nosso corpo que consegue que a radiação penetre no seu interior. Se formos ver, é o único em que isso é possível. E essa penetração é tão paradoxal que, se por um lado a radiação é importante, a luz é importante para todo o processo de visão, também a luz vai danificar, quando em excesso e em determinadas circunstâncias, como veremos a seguir, irá danificar as estruturas oculares, nomeadamente os fotorreceptores e as células do epitélio pigmentado. Um paradoxo e uma característica especial dos nossos olhos. E onde é que a luz azul-violeta vai ser mais, por assim dizer, mais nociva, vai ter a sua maior ação de lesiva? Será, de facto, na parte mais correspondente aos fotorreceptores e ao epitélio pigmentado da retina. Portanto, será na parte mais externa da retina. E se virmos na imagem seguinte, o que é que nós podemos verificar? Que há dois tipos de fototoxicidade. De maneira simples, podemos dizer que há a fototoxicidade tipo A, que é o tipo 1, em que são atingidos os pigmentos visuais e é uma exposição crónica, nomeadamente à luz fluorescente. E depois temos uma toxicidade aguda, por exposição, por exemplo, ao microscópio operatório ou à luz do oftalmoscópio indireto, para falar em estruturas ou em equipamentos que nós utilizamos diariamente, e é que vai haver uma fototoxicidade aqui sobre as células de epitélio pigmentado e a nível da captação pela lipofuscina. Então, esta problemática tem sido cada vez mais falada recentemente, de tal forma que surgiram testes e exames in vitro em que as células retinianas demonstraram que a luz azul-violeta é nociva. Mas não só agora, há uma correlação mais ou menos direta e mais ou menos consensual, havendo de facto estudos que relacionam a estimulação e a passagem de mais tempo em ambientes com grande exposição ao sol, já, como vos dizia, já no século passado, à volta de 1990, na Faculdade de Medicina do Porto, estudos elaborados pelo professor Castro Correia e pela equipa em que eu tive a honra de pertencer, mostraram que havia já alterações a nível clínico de população mais exposta à luz solar, mais próxima da costa, com alterações significativamente mais marcadas a nível da deficiência macular relacionada com a idade. E também eu próprio tive a possibilidade, na minha tese de doutoramento em 1990, apresentada pela Medicina do Porto, de mostrar que havia, quer a nível da correlação entre a parte clínica e a parte experimental. Esta aqui faz parte de um estudo publicado no Experimental Ophthalmology de 1988, que há uma semelhança muito grande entre as alterações na deficiência macular relacionada com a idade. E agora pode passar o seguinte, por favor. E as lesões causadas pela exposição, nomeadamente à luz fluorescente e ao microscópio operatório e ao oftalmoscópio indireto, lesões muito semelhantes, quer a nível dos fotorreceptores, quer a nível do epitélio pigmentado da retina, com lesões muito semelhantes àquelas encontradas na deficiência macular relacionada com a idade. Isto do ponto de vista experimental e clínico. E agora o seguinte, que é um aspecto também interessante que tivemos a oportunidade de estudar e que agora se fala muito mesmo da sensibilidade individual.
sendo a deficiência macular relacionada com a idade multifatorial, haverá grupos mais sensíveis à estimulação e grupos menos sensíveis. E nós tivemos a possibilidade de publicar no Current Eye Research um estudo em que mostramos que havia, a nível, neste caso, a nível de uma espécie animal, de ratos, havia estirpes mais sensíveis à luz, neste caso a luz fluorescente, e estirpes menos sensíveis. Portanto, há uma também variação individual, quer a nível animal e provavelmente também a nível da população. Haverá, de facto, pessoas mais sensíveis e pessoas menos sensíveis aos efeitos nocivos da luz. O seguinte, por favor. E agora, então, vamos nos deter um pouquinho aqui e temos uma noção que nem toda a luz é nociva. Ou seja, como já referimos, e até mesmo naquela frase do John Marshall, a luz é importante para a própria percepção das cores e da acuidade visual. Portanto, a luz é importante no que diz respeito às funções visuais e, fundamentalmente, a luz azul turquesa é importante também nas funções não visuais. Ou seja, vai interferir, e como vamos ver a seguir, no ritmo circadiano, estimulando a produção de melatonina. De tal forma que, à noite, com a ausência da luz, vai haver uma estimulação da melatonina e vamos ter o sono tranquilo. Por outro lado, se estivermos expostos à luz, isto pode acontecer, como vemos na imagem seguinte, aqui uma criança entretidíssima a jogar e a brincar com o seu tablet, vai haver uma repressão da melatonina e assim vai alterar todo o ritmo circadiano. De tal forma que é fundamental evitar e aconselhar o não uso de equipamentos digitais pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Isto aplica-se também aos adultos. Portanto, uma utilização excessiva dos aparelhos digitais antes de ir para a cama vai interferir, obviamente, com o sono. Agora, vamos deter-nos aqui um bocadinho, porque temos, num lado da balança, a exposição cumulativa à luz azul, e como vemos, e como recordando o que foi dito pelo Fernando, temos o sol e temos os diferentes equipamentos, nomeadamente os aparelhos LED, as lâmpadas fluorescentes, que são as principais fontes de luz azul-violeta. E, por outro lado, temos a maneira que nós temos de nos proteger, quer através de óculos, quer através, por exemplo, de bonés, quer a utilização também de lentes com proteção ultravioleta e uma série de mecanismos que nós temos de nos ocupar e de nos preocupar para evitar, de facto, estes efeitos danosos da luz azul-violeta. Assim, e recordando o que acabámos de falar, devemos ter em atenção que nesta nova era digital temos novas necessidades. E não é só a luz em si que é nociva, mas sim toda a envolvência da que nós temos. Quer a utilização de caracteres cada vez mais pequenos também, as distâncias cada vez mais curtas também podem desencadear o desenvolvimento, já houve também webinars nesse sentido, de levar ao desenvolvimento da miopia com a utilização cada vez mais da visão ao perto nas idades mais propícias entre os 6 e os 12 anos. Mas devemos preocupar fundamentalmente com toda a estrutura, toda a ergonomia que nós devemos fazer e com a exposição não só dos aparelhos digitais, como também da própria exposição à luz solar. E devemos cada vez mais batalhar, e temos agora no último diapositivo, cada vez mais batalhar que se é fundamental ter atenção à luz nociva e não é ter uma preocupação de que a estimulação aos ecrãs apenas com uma utilização de uns óculos com a proteção da luz azul está tudo sanado. Isto há bocadinho até a conversar com o Fernando, quase que podíamos comparar esta nova onda que há de comprar na internet óculos com proteção de luz azul, para nos quase lembrar o que acontecia, agora não tanto nas praias, mas aqui há não iríamos muito, mas o ano passado, ou há 2 anos, e nos últimos anos, a venda de óculos de sol junto à praia. Isto é uma maneira mais sofisticada de vender gato por lebre. E assim, o que eu aconselho é que as pessoas tenham muita atenção a isso, quer relativamente aos doentes, quer relativamente aos filhos,
todos passámos, de facto, por essa pergunta. E se eu utilizasse uns óculos de proteção da luz azul, posso estar descansado no ecrã de computador? Não. O que é fundamental é ter toda a estrutura mental preparada para haver as pausas que são aconselháveis, haver o pestanejar, haver a lubrificação, haver uma boa ergonomia em frente a um aparelho digital. Tudo isto, e assim sim, acompanhado a uma consulta de oftalmologia correta, um erro refrativo corrigido, e tendo em atenção o que nós podemos fazer para nos proteger de uma forma correta da luz azul, quer a nível dos equipamentos, quer a nível do sol, só assim poderemos de alguma forma estar a salvo desta preocupação que nos assola todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelas suas palavras. E muito também agora pelo final, também pelos seus alertas, não é? Pelos seus alertas, e que, enfim, são bastante oportunos, porque realmente o crescimento da utilização das tecnologias digitais é um fator, mas, enfim, até como já partilhámos, tendo o solo o maior emissor de luz azul, também no exterior deveríamos ter algum cuidado, não é? Mas, na verdade, é como dizia aquele designer, nós passamos muito tempo no interior, com muita luz LED artificial, porque a indústria, enfim, continua a dizer, e com razão, que ela consome menos e dura mais, mas muitas vezes não diz o efeito nocivo que depois pode ter, e até no desconforto visual, na fadiga visual. Não é só esta questão ligada, não é, professor? E portanto, achamos bastante interessante. Vamos aqui avaliar, enfim, relativamente a uma questão. Não sei se o professor quer acrescentar algum aspecto. Eu acho que, de facto, esta última mensagem acho que é importante. De facto, devemos estar atentos à luz azul, mesmo dos próprios equipamentos, mas o que não há neste momento e gostava de salientar novamente, não há estudos científicos que digam que uma pessoa não pode estar exposta à luz azul dos aparelhos digitais mais do que X horas para haver lesão a nível ocular. Portanto, não há nada provado que nos permita garantir que só devemos estar determinado tempo. O que devemos ser moderados na utilização dos aparelhos digitais, isso sim. E no caso de termos uma correção óptica para o dia-a-dia, aí sim juntar a capacidade que temos de dar uma boa visão ou de indicar uma boa visão para os nossos doentes ou para quem a nós recorre, e aí sim, com lentes certificadas, sejam elas de uma empresa ou de outra, mas com lentes certificadas, garantir que haja, para além de uma boa qualidade óptica, uma boa qualidade de proteção, nomeadamente, uma coisa que é muito importante também é o antirreflexo, a acessibilidade ao contraste que as lentes permitem ver com mais clareza o que é que estamos a fazer, e aí sim juntar também uma proteção azul-violeta credível. E, portanto, acho que faz parte de toda a nossa forma de transmitir a mensagem que o devemos fazer de uma forma clara a quem a nós recorre. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, professor, é uma realidade. Enfim, houve aqui alguma informação que foi, diremos, dada de forma encadeada, mas todo este assunto é um assunto que, desde a questão ergo-oftalmológica, ou seja, é importante ter lentes que protejam, mas depois todo o conforto, todo que pode ter, e os tempos que se deve estar em frente às tecnologias, porque além disso os números, o professor teve contacto com o estudo de uma forma intensa e o tempo que estamos com as tecnologias, nomeadamente neste último ano de 2020, é verdadeiramente, diremos, arrepiante, porque é muito tempo com as tecnologias, e o doutor, como oftalmologista, sabe, se calhar, quanto tempo é que passava 20 anos em frente a uma tela, a um ecrã, e agora o tempo passa, não é? Até na própria medicina, os médicos agora, enfim, deixaram de ter papel para ter tecnologia, portanto, as profissões, enfim, e depois das crianças, não é? Das crianças é que é também um dado que é preciso para não cair num problema de saúde pública, não é, professor? É porque com miúdos de 5 a 12 anos, que já há muitos com as tecnologias, isto no futuro pode ser, enfim, pode ser já um problema de saúde pública,
como existe noutros países do mundo, até por razões puramente fisiológicas e hereditárias, não é o caso dos asiáticos, com a miopia. Mas, enfim, são alertas que são muito oportunos. Além disso, há aqui uma pergunta sobre a questão dos antirreflexos, sobre o uso de antirreflexos, e o professor respondeu, não é? O professor respondeu que é um fator importante para o conforto, como são, por exemplo, o caso das lentes fotocromáticas. Há aqui uma pergunta, não é? Em relação à proteção da luz azul-violeta, a lente fotocromática também tem uma boa proteção à luz azul, concretamente ao azul-violeta. Mas, professor, muito obrigado pelos seus conselhos. Enfim, mesmo mensagens que estão a enviar, os agradecimentos pelos conselhos, professor, que acabou de dar, e sobre a perspectiva que tem. O que eu sinto, professor, até da sua comunicação, é que não é uma questão de alarmar, é uma questão de consciencializar as pessoas. Evidente. Que têm de estarem protegidas. E quanto menos alarmados estiverem, mais estão conscientes do que é que podem fazer para melhorar. Portanto, exatamente. Senão, ainda outro dia num webinar se falou nisso, que é os pais ficam arrepiados porque se não protegem os filhos vão cegar, vão ficar com lesões a nível ocular irremediavelmente para o resto da vida, mas não é isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos é que eles sejam, de facto, observados com cuidado, tratados, e que de facto sejam alertados, quer os filhos, quer os próprios pais, que são eles que são os nossos interlocutores no dia a dia com os filhos, que estejam descansados, mas que atentos ao que poderão fazer para melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a performance dos filhos e evitar que venham, como o Fernando disse, a ter no futuro consequências que poderiam ter sido evitáveis antes. Muito bem, professor. Resta-me agradecer-lhe imenso esta sua participação e a sua partilha de conhecimentos e de experiência prática, e agradecer a toda a plateia esta participação no sentido digital e, enfim, convidá-los para, concretamente, dar um seguimento àquilo que estamos aqui hoje a falar, mas mais no aspecto de aconselhamento de produtos. Na próxima segunda-feira iremos ter um webinar onde vamos falar das soluções, aqui aí sim, as soluções que a Essilor tem para a área da proteção da luz azul-violeta, em conjunto com os ultravioletas, e, portanto, temos muito gosto em recebê-los. E, professor, muito obrigado, muita saúde ao professor e a todos que nos estão a ouvir. E até breve. Muito obrigado. Obrigado.